Como eu sei que eu tenho diabetes gestacional? Meu nome é Débora e sou médica endocrinologista. Hoje vou responder essa pergunta. Lembra que o diabetes gestacional, ele raramente vai dar algum sintoma. O senso comum é que ele venha sem sintoma nenhum, tá bom? Então, olha a importância de eu estar atenta aí ao pré-natal, fazer os exames direitinho, acompanhamento. Então, vamos lá. Primeiro trimestre, minha primeira consulta aí com o meu ginecologista, meu obstetra, você vai ver que ele pediu um exame que se chama glicemia em jejum, tá? Esse exame de glicemia em jejum, qual que é o normal dele? Até 91. De 92 para cima, então se o meu exame vier maior ou igual a 92, eu já tenho o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, tá bom? Lembra que é diferente para a população geral, é diferente para homens e mulheres que não estão grávidas, tá? Então, se você for comparar aí com a sua tia, com a sua mãe, com a vizinha, você vai às vezes ficar confusa. Então, lembra que para quem está grávida, o corte é menor mesmo. Então, maior ou igual a 92, você já tem o diagnóstico e já deve começar a monitorar, já deve começar a tratar, tá bom? Já deve fazer os ajustes aí de dieta, de exercício físico. É lógico que uma dieta balanceada e exercício é benéfico para todo mundo, mas lembra que, maior ou igual a 92, eu já entro naquele grupo de gestantes que tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, tá bom? Então a gente não pode ter dúvida em relação a isso, até porque esse é um valor relativamente recente. A gente sabe que os estudos vão se atualizando, né? Os consensos vão mudando e é muito comum até em consultório que a gente receba pacientes que têm esse valor alterado e que não sabem que já tem o diagnóstico de diabetes gestacional, certo? Então, em qualquer momento da gestação, fui lá no laboratório, coletei meu sangue e minha glicemia em jejum deu maior ou igual a 92, eu já tenho o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, tá bom? Ah, doutora, mas é só esse exame que faz? Não, a gente pelo menos vai fazer mais uma avaliação em relação à glicemia, porque a gente sabe que isso pode mudar ao longo da gestação. Tem mulher que vai ser detectada logo no início, mas em alguns casos vai ser ao longo da gestação que vai desenvolver esse diabetes e que vai ser detectável, certo? Então, lá no segundo trimestre, quando a gestante tiver entre 24 e 28 semanas de gestação, o seu médico vai pedir um exame que chama teste oral de tolerância à glicose. Nesse exame, a gestante faz a medição da glicemia em jejum lá no laboratório e depois vai tomar aquele líquido doce, né? Todo mundo conhece esse exame como o exame do líquido doce, que são 75 gramas de glicose anidra. E daí a gente vai ver a reação do seu corpo com essa glicose que foi tomada, tá bom? Então vamos ver se esse corpo está metabolizando direitinho esse açúcar? Então a gente faz a medida depois de 1 hora que tomou o líquido e depois de 2 horas que tomou esse líquido doce, tá? Então, depois de 1 hora, a minha glicemia não pode estar maior do que 180, tá? Ela tem que estar menor do que 180 para eu saber que eu não tenho diagnóstico, certo? Então, se ela tiver maior ou igual a 180, depois de 1 hora, também fecho o meu diagnóstico. E se depois de 2 horas ela tiver maior ou igual a 153, esses números são quebradinhos mesmo, tá? Então, acima de 153, maior ou igual a 153, eu também tenho diagnóstico. Lembrando que eu só preciso de um exame alterado para saber que eu tenho diagnóstico. Então, para aquela gestante que já foi diagnosticada no começo da gestação, lá na primeira medida de glicemia capilar, ela não vai precisar fazer esse teste oral de tolerância à glicose, tá? Porque ela já vai estar tratando, ela já vai estar monitorizando e não faz sentido eu ficar repetindo, eu ficar dando essa sobrecarga aí de glicose por uma coisa que eu já sei. Então, uma única alteração desses exames já é o suficiente para eu ter o diagnóstico, tá bom? Lembrando que se a paciente já tem o diagnóstico antes da gestação de diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, eu também já tenho um diagnóstico de alteração glicêmica e deve ser conduzido também com esse cuidado, com esse tratamento que a gente também fica atento em relação ao diabetes gestacional. Lógico que vai ter suas mudanças aí
E em relação aos exames ainda, né, que é a pergunta que eu estou respondendo, a gente pode sim lançar mão de outros exames, de pedir em outros momentos, mas a rigor esses 2 exames aí são aqueles que não podem faltar. E lógico, se o seu médico, eu vou pedir uma hemoglobina glicada, tá errado? Não, em alguns casos o seu médico pode pensar em pedir, mas não é o padrão quando a gente pensa em gestação de uma mulher que não tinha antes aí alteração de glicose, tá? Então isso aí vai depender, lógico, também da avaliação do médico que acompanha e pode sim lançar mão de outros exames ao longo desse período. Mas esses que eu comentei aí são extremamente importantes, a gente tem que ficar muito de olho aí se os valores que estão sendo considerados são valores atualizados, porque a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, eu tenho que pensar no quê? No tratamento, na monitorização, tudo direitinho. Combinado? Até o próximo vídeo. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, alguma gestante aí, manda esse vídeo para ela, que pode ser útil nesse momento. Até a próxima! Se esse vídeo te trouxe mais clareza ou até mesmo alívio por ter uma informação de qualidade nesse momento tão importante da vida que é a gestação, eu quero te dizer que eu preparei um material com muito carinho para orientar pacientes que estão passando por isso, para que você tenha à disposição um material que tem orientações práticas e até simples daquilo que eu posso mudar e que vai fazer tão bem aí para mim como mãe e também para esse bebê que está sendo formado, que está para nascer. Eu passei por isso, eu tive o diagnóstico de diabetes gestacional e percebi o tanto que uma informação de qualidade faz a diferença nesse momento. O link vai estar disponível na descrição desse vídeo e o nosso objetivo é que você tenha informações de qualidade de forma a passar por uma gestação mais tranquila e com maior segurança. Um grande abraço!